E aí pessoal, essa é mais uma aula de Biologia do PVS e hoje a gente fala sobre sistemas excretores. A função da excreção é a eliminação de produtos do metabolismo orgânico. Esses produtos, os excretas, são restos metabólicos dos tecidos e células. E os sistemas excretores têm por função eliminar essas substâncias tóxicas do organismo. É importante não confundirmos excretas com dejetos. Os dejetos são restos da digestão que não foram absorvidos. E os excretas são produtos do metabolismo de substâncias que foram absorvidas pelo corpo. Como nós vimos anteriormente, esses sistemas estão integrados. O sistema respiratório, por exemplo, retira oxigênio do ambiente, esse oxigênio passa para o sistema circulatório e o sistema circulatório distribui esse oxigênio para as células do corpo. O mesmo ocorre com os nutrientes absorvidos pelo sistema digestório. Esses nutrientes passam para a corrente sanguínea e a corrente sanguínea leva esses nutrientes até as células. A gente viu que as nossas células, quando fazem respiração aeróbia, utilizam o oxigênio para oxidar compostos orgânicos e gerar energia, gerar ATP nesse processo. Estas e outras funções metabólicas geram produtos, geram restos metabólicos que devem ser eliminados do organismo. Esses restos metabólicos, esses produtos do metabolismo produzido nas células, passam para a corrente sanguínea e a circulação então conduz esses produtos, os excretas, para os sistemas excretores, para que esses excretas sejam eliminados no processo de excreção. Vale aqui lembrar que o gás carbônico, que é um produto da oxidação de compostos orgânicos, como a gente viu na aula de respiração, também é um excreta. E o sistema respiratório também faz essa função de eliminação de excretas no organismo, então. Mas na aula de hoje, nós vamos focar na excreção de produtos do metabolismo chamados de compostos nitrogenados. Esses compostos são gerados no metabolismo de proteínas. Vocês vão ver nas próximas aulas que as proteínas são substâncias formadas por unidades chamadas aminoácidos, como esses aqui. Os aminoácidos eles possuem como característica um grupamento chamado de grupamento ácido e um outro grupamento chamado de grupamento amina, daí o nome aminoácido. Essas são as unidades formadoras das proteínas. Aqui nós temos 3 exemplos de aminoácidos, então, a alanina, o ácido glutâmico e a serina. Todos eles, assim como os outros aminoácidos, apresentam esses 2 grupamentos, o grupamento ácido e o grupamento amina. É o metabolismo desse grupamento amina, que possui nitrogênio, que vai gerar, então, os compostos nitrogenados. No caso aqui, os excretas nitrogenados, que devem ser eliminados do organismo. Em organismos aquáticos, o composto nitrogenado excretado é a amônia. A amônia é bastante tóxica, é muito solúvel na água e precisa de muita água para ser excretada. Isso para um organismo aquático, a quantidade de água para excretar a amônia não é um problema. Em organismos que tiveram que se adaptar ao modo de vida terrestre, já que a vida começou na água, a excreção da amônia seria inviável, né, pela quantidade de água necessária. A água é substância fundamental para a sobrevivência, já que as reações químicas do metabolismo ocorrem em meio aquático. E adaptações para não perder água no meio terrestre foram fundamentais para que a vida pudesse dominar esse meio ambiente. Portanto, excretar amônia para um animal de vida terrestre seria inviável. Nesse caso, os sistemas evoluíram de modo a converter a amônia formada no metabolismo de compostos nitrogenados em um composto chamado ureia. A ureia é menos tóxica do que a amônia, necessita de menos água para ser excretada. Isso foi uma adaptação importante ao modo de vida terrestre. Alguns organismos, como os tubarões e as raias representados aqui, apesar de serem organismos aquáticos, excretam também ureia, mas por outro motivo. Eles precisam concentrar compostos, esses compostos nitrogenados no sangue, por uma questão de equilíbrio osmótico com o meio, como vocês vão aprender mais na frente.
em outras aulas. Como a ureia é menos tóxica do que a amônia, ela pode ser acumulada no corpo desses animais e desempenhar essa função. Outros animais que têm uma vida adulta terrestre, como o sapo e outros anfíbios, excretam ureia na fase adulta, e na fase de larva eles excretam amônia, porque a larva tem vida aquática. Esses animais mantiveram essa característica de excretar amônia na fase de larva. É o caso dos sapos, rãs, pererecas. O girino, de vida aquática, excreta amônia, e os adultos excretam ureia. Os adultos de vida terrestre excretam ureia. Nós também, enquanto vertebrados terrestres, a espécie humana, excretamos a ureia. Outros organismos que também se adaptaram ao meio terrestre passaram a converter os excretos nitrogenados em um composto ainda menos solúvel na água e menos tóxico, que é o ácido úrico. O ácido úrico é bem menos solúvel na água, é bem menos tóxico e precisa de uma quantidade muito pequena de água para ser excretado, quando comparado com a amônia e mesmo com a ureia. Nós também produzimos ácido úrico no nosso metabolismo em menores quantidades, mas excretamos predominantemente a ureia. A excreção de ácido úrico foi uma solução evolutiva para esses animais, para o desenvolvimento embrionário desses animais. Vertebrados como as aves e os répteis se desenvolvem em um tipo de ovo chamado de ovo amniota, porque esse ovo tem uma membrana chamada amnion. O amnion forma uma bolsa cheia de líquido onde o embrião se desenvolve, né? Nós também temos essa bolsa, é aquela que rompe muitas vezes antes da mulher dar à luz. Rompeu a bolsa, estamos falando da bolsa amniótica. No caso dos animais que se desenvolvem dentro de um ovo, a bolsa amniótica fica dentro do ovo. O amnion, essa membrana que delimita a bolsa amniótica, permite que os embriões de animais terrestres se desenvolvam em meio aquático, evitando a desidratação. Isso é uma outra adaptação ao modo de vida terrestre. No caso desses animais que se desenvolvem dentro de um ovo, a excreção mesmo de ureia seria incompatível. E a solução evolutiva foi a excreção de um outro composto nitrogenado, bem menos tóxico e que necessita de pouca água para ser excretado, que é o ácido úrico. Essa membrana, o amnion, então, está representada aqui, que é a membrana que delimita a bolsa amniótica, na qual o embrião se desenvolve em meio aquático, e a estrutura que acumula o composto nitrogenado, aqui no caso o ácido úrico, é o alantoide, que vai sendo acumulado aqui até o final do desenvolvimento. Isso é possível porque o ácido úrico é uma substância pouco solúvel na água e pouco tóxica, necessita de pouca água para excreção. No nosso caso e dos outros mamíferos, que também se desenvolvem em uma bolsa amniótica, a excreção de ureia não é problema, porque os excretas passam pela placenta para o organismo materno e são eliminados para o ambiente pelo organismo materno. O ovo amniota surgiu então no início da irradiação das linhagens que dominavam o ambiente terrestre. Está aí então uma resposta para aquele suposto paradoxo, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Logicamente foi o ovo, pois o ovo amniota é uma novidade evolutiva que apareceu antes do surgimento dos dinossauros. Como a galinha é uma ave, as aves são o único grupo, né? Formam o único grupo de dinossauros ainda vivos, como a gente viu aí numa aula passada. O ovo amniota surgiu bem antes da galinha. Para finalizar, então, a gente vai dar uma olhada mais detalhada na estrutura do sistema urinário, que é o sistema responsável pela excreção de compostos nitrogenados. E como Darwin não pôde estar presente, a gente convoca hoje aqui o nosso voluntário Richard Dawkins para auxiliar no nosso estudo aqui da estrutura do sistema urinário. Sobre cada rim existe uma glândula chamada de glândula adrenal. As glândulas adrenais ficam sobre os rins e são responsáveis pela produção de hormônios que controlam o metabolismo, uma série de hormônios importantes para o organismo. Mas vamos lá. O sangue que chega no rim vem da artéria aorta. Ela se ramifica na artéria renal e é a artéria renal
que vai levar o sangue para dentro dos rins. Depois que passa pelos rins e é filtrado, o sangue sai pela veia renal e vai ser conduzido para a veia cava, que é a veia que leva o sangue da parte inferior do corpo para o coração. Na verdade, aqui é a veia cava inferior, né, que leva o sangue da parte inferior do corpo para o coração. Da parte superior é conduzida para o coração pela veia cava superior. Mas voltando ao sistema urinário propriamente dito, após ser filtrado nos rins, os excretas vão passar pelos ureteres e esses tubos vão conduzir até a bexiga, que vai armazenar a urina até que esta seja liberada pela uretra. E se nós observarmos a estrutura interna do rim, nós vamos ver que ele é formado por milhões de unidades chamadas de néfron. O néfron é a unidade de filtração no rim. Como você vai ver quando estudar o capítulo 17 da apostila, que fala sobre excreção. O sangue então chega nesse sistema por arteríolas, que se ramificam em vasos menores, que são os capilares, onde ocorrem as trocas, como nós já vimos. Esses capilares vão formar um glomérulo envolvido por uma cápsula, que é chamada cápsula de Bowman. Aqui ocorre a filtração do sangue. Esses capilares então formam uma rede que vai reabsorver a água e as substâncias que não vão ser eliminadas. Esses capilares se juntam para formar as vênulas, que por sua vez desembocam na veia renal, que retira o sangue já filtrado dos rins. O material que vai ser excretado é captado então por tubos coletores, que levam aos ureteres, e os ureteres desembocam na bexiga urinária, que armazena a urina até ser excretada pela uretra. Nessa breve apresentação eu procurei abordar pontos integradores e complementares para facilitar a sua aprendizagem no estudo do capítulo 17 da apostila, que versa sobre o tema. Tirem dúvidas com seus mediadores, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.